Fala investidores, sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo vamos falar sobre algumas empresas que estão cotadas abaixo do seu valor patrimonial. Antes de tudo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários daqui no canal, já peça a sua inscrição. E vamos lá, eu estou aqui no site Status Invest. Muitas pessoas perguntam sobre sites úteis para realizar a busca de ações. Bem, o nome do site aqui é statusinvest.com.br. Vocês podem clicar em busca avançada sobre ações ou fundos imobiliários, mas que boa parte do conteúdo do canal é voltado para ações. Então, podemos realizar uma busca de ações tanto por indicadores, liquidez, valor de mercado e também tratar sobre os setores. Por exemplo, se você quiser olhar apenas para o setor elétrico, o setor financeiro, o setor de saneamento, temos aqui, por exemplo, a parte de utilidade pública. Eu posso selecionar água e saneamento, energia elétrica, gás. Infelizmente temos poucas empresas. E assim sucessivamente para outros setores. Em geral, irei escolher a parte de todos os setores e fazer alguns filtros de buscas, principalmente para identificar ações que estão cotadas abaixo do seu valor patrimonial. Bem, como usualmente eu falo aqui no canal, procurar empresas lucrativas que atuam em setores interessantes, em particular em setores perenes. Em geral, empresas de setores perenes se encaixam nos setores de bancos, seguradoras, elétricas, saneamento e telecomunicações, já que são setores que historicamente sobreviveram a diversos fatores econômicos que já aconteceram no passado e que aconteceram em 2020 e que vimos nos resultados dessas companhias, desses setores. Em geral, essas empresas não sofreram tanto. Então, vou fazer um filtro no dividend yield. Posso colocar um dividend yield de 3, 4%. Indicador preço sobre lucro. Considero o indicador seja aqui positivo, porque o preço da cotação é positivo. E se o lucro líquido for negativo, então o indicador preço sobre lucro da companhia vai ser negativo. Dessa forma, coloco um valor bem baixo, só para excluir empresas que tiveram lucro líquido negativo nos últimos 12 meses. Além do mais, como estamos fazendo um filtro sobre o valor patrimonial, podemos também considerar empresas, digamos, abaixo de 3 vezes. Em particular, iremos olhar empresas abaixo do seu valor patrimonial. Bem, outro ponto que devemos sempre mencionar é a liquidez média diária. Em particular, gosto de colocar aqui pelo menos 500 mil reais, 1 milhão de reais, porque assim, quando você tiver uma posição grande em um determinado ativo, você consegue sair e entrar facilmente. Além do mais, ações mais líquidas, temos acesso ao mercado a termo, mercado de opções, facilidade de alugar nossos ativos, além da possibilidade de entrar e sair facilmente de uma posição. Então a parte da liquidez realmente é importante. Então clicando aqui na parte de busca, irá aparecer diversos ativos. Em particular, como estamos olhando aqui para a parte do valor patrimonial, dessa forma, ao clicar nessa parte, seleciona do maior para o menor. Então estamos aqui vendo preço ou valor patrimonial. Outro ponto que cabe destacar: por que olhar em geral para o valor patrimonial de uma companhia? Em geral, a análise do valor patrimonial por ação, ou esse indicador preço sobre valor patrimonial, nos permite comparar o preço do valor do mercado de uma ação com o valor real que ela tem dentro da estrutura contábil da empresa. Porque o indicador aqui está relacionando o valor do mercado dividido pelo patrimônio líquido da companhia, ou também a cotação atual dividido pelo valor patrimonial por ação. Nada mais nada menos, patrimônio líquido dividido pelo número de ações. E o patrimônio líquido de uma empresa é a soma de todos os ativos e passivos de uma empresa. Porém, tenha muito cuidado e não fiquem olhando indicadores de forma isolada, e sim para observar um contexto geral. Um ponto interessante para valor patrimonial é olhar para bancos, que em geral não tendem a distorcer tanto. Em particular, a empresa que possui a menor relação preço sobre valor patrimonial são as ações do Banco Banrisul, com o código BRSR6. Ao meu ver, eu julgo como as ações mais descontadas da bolsa no momento, porque temos uma relação risco-retorno muito interessante, já que é uma empresa lucrativa e que paga bons dividendos historicamente. Além do mais, olhando aqui o Banco Banrisul, a cotação está muito defasada, próximo das suas mínimas. Além do mais, dividend yield 5,3%, muito satisfatório, apesar do que os bancos estão limitados nas suas distribuições de dividendos. Então, mesmo assim,
como as cotações estão tão defasadas, o dividend yield da companhia é bem mais alto do que de outros bancos. Nos últimos 12 meses, desvalorização de 2,6%. Porém, se a companhia voltar aos lucros do passado, certamente essas cotações tendem a subir aos 15 a 25 reais, como já aconteceu aqui em 2019. Isso não acontece de uma hora para outra, e sim, cotação segue lucro. Então não compre a ação pensando que ela irá voltar para os 25 reais. A companhia tem indicadores de valuation extremamente descontados, preço sobre lucro abaixo das suas médias de 6 vezes. Ou seja, se a empresa destruir todo o seu lucro em forma de dividendos, em 6 anos o acionista obterá todo o seu retorno. Indicador preço ou valor patrimonial 41% abaixo das suas médias desde 2011. Não estamos olhando de forma isolada e sim comparando com todo o seu histórico. Então, ao meu ver, é a ação mais descontada na bolsa no momento. Por quê? Temos tanto segurança, uma empresa que já provou historicamente bastante lucrativa, apesar do que passamos em 2020 e a empresa lucrou quase 900 milhões em 2020, então temos pontos positivos aí para o Banco Banrisul. A quarta empresa aqui, Banco do Brasil, comento há diversos vídeos, está extremamente descontada. A própria companhia prevê um lucro líquido para 2021 de 16 a 19 bilhões, o que nos dá um yield projetado em torno de 6 a 8% nessas cotações atuais. Então, atualmente está muito interessante as ações do Banco Brasil. Salvo engano, já aportei 8 ou 9 vezes. Indicador preço sobre lucro, 6,8 vezes, 7% abaixo das suas médias. Porém, suas cotações caíram bem mais do que o lucro líquido da companhia caiu. Historicamente, sempre pagou dividendos, tem uma média aqui de 5,9%. Em alguns anos patinou, mas todos os anos pagou dividendos. Relação preço sobre valor patrimonial, 31% abaixo das suas médias, que usualmente é cotado um pouco acima do seu valor patrimonial, está 0,73 vezes valor patrimonial. E o que está acontecendo? Valor patrimonial do banco subindo, 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 e as cotações não estão acompanhando. Então, alguns pontos que podem sinalizar que as ações do Banco Brasil estão descontadas. Outros pontos interessantes, o Banco Brasil paga 8 dividendos ao ano. Então tem uma periodicidade dos seus dividendos muito interessante ao meu ver. Quase que a cada 1 ou 2 meses você receberá um dividendo do Banco Brasil. Aqui no caso, JCP. Outro ponto interessante, o Banco Brasil tem um lucro líquido similar ao Banco Santander e tem quase metade do valor do mercado do Banco Santander. Sem contar que o Banco Brasil tem quase 70% das ações do BB Seguridade, além do mais, detém participações em outras empresas, como no caso também do Banco Votorantim. Lembrando que o Banco Votorantim tem um valuation estimado de 20 bilhões de reais e o Banco Brasil detém metade das ações do Banco Votorantim. Ou seja, tem um valor ainda oculto aí de 10 bilhões do Banco Votorantim, além do mais cerca de 30 bilhões da participação que o Banco Brasil detém na BB Seguridade. Então, se subtrairmos o valor do mercado atual do Banco Brasil, com essas diversas empresas que o Banco Brasil detém participações, ele é bem mais descontado ainda. Além do mais, o Banco Brasil está com o indicador preço sobre lucro, como falamos, de 6,8 vezes, mas com essas estimativas de lucros de 16 a 19 bilhões, o preço sobre lucro projetado cai para em torno de 4 a 5 vezes, o que é extremamente descontado a meu ver. Outra empresa cotada abaixo do valor patrimonial é Eletrobras, que deu uma subida forte, principalmente para quem comprou em março a maio de 2020. Cuidado com esse dividend yield aqui de 8,6%, porque não é sustentável. A Eletrobras distribuiu 2 dividendos em 2021, sendo que um deles foi da sua reserva de lucros de 2018, que a companhia não tinha distribuído. Consequentemente, estamos vendo esse alto dividend yield. Então, muito cuidado aqui com as ações da Eletrobras. Ela tem condições de pagar altos dividendos? Sim. Porém, a companhia tem um payout muito baixo. A companhia teve um payout de apenas de 25% com seus lucros de 2020. Outra empresa é a Copel, CPLE6. Subiu bastante e com a sua nova política de dividendos, está pagando muitos dividendos. Atualmente um dividend yield de 13,5%. Mas tenha cuidado porque a Copel teve efeitos não recorrentes nos seus resultados. Consequentemente, o lucro líquido da Copel subiu bastante e a companhia teve um lucro líquido de quase 4 bilhões de reais, sendo que o lucro líquido ajustado dela, sem efeitos não recorrentes, é de em torno de 3 bilhões de reais.
Então, muito cuidado com esse alto dividend yield para não pensar que a companhia todos os anos irá pagar isso. Então, na normalidade, se considerarmos um lucro líquido de 3 bilhões de reais, desconsiderando efeitos não recorrentes e dividindo aqui pelo número total de papéis em circulação, temos um lucro por ação de R$ 1,09 para as ações preferenciais classe B, CPLE6. Sendo que a companhia tem a sua nova política de dividendos que prevê um pagamento de 65% do seu lucro líquido. Então, pega esse lucro por ação sem efeitos não recorrentes, multiplico por 0,65, ou seja, um payout de 65%. Então, temos um dividendo projetado por ação sem efeitos não recorrentes de 71 centavos. Que dividindo pelas cotações atuais de R$ 6,54 e multiplicando por 100, temos um yield de quase 11%. E se você quiser ser mais conservador ainda, a Copel pagará algo em torno de 7 a 8%, tranquilamente com os resultados que a companhia consegue gerar. Então, nessas cotações, a Copel também está muito interessante. E outra companhia que também deu o que falar são as ações da Sanepar. Aqui eu estou olhando para a SAP-R4, porque é a ação que mais faz sentido comprar. SAP-R4, as ações preferenciais pagam um dividendo superior de 10% em relação às ações ordinárias SAP-R3. Então, em geral, a SAP-R4 vai remunerar bem em dividendos. Consequentemente, você comprando uma ação barata que irá pagar mais dividendos, com esses dividendos, você conseguirá comprar um número maior de ações. Então, no longo prazo, a rentabilidade das ações preferenciais tende a ser maior do que as outras classes de ativos. Em particular, comparando a rentabilidade da ação preferencial com a ação ordinária, a preferencial entregou 365% de rentabilidade e a ordinária 106%. Ponto interessante da Sanepar, fluxo de dividendos recorrente, todos os anos a companhia pagou dividendos. Temos aqui uma média de 6,4% de dividend yield, olhando desde 2011. Então, ponto interessante aqui para a Sanepar. Nunca deixou de pagar dividendos. Indicadores de valuation abaixo das suas médias, um PL de 6,5 vezes. Lembrando que a companhia teve efeitos não recorrentes nos seus resultados, o que impactou um pouco o seu lucro de 2020. Então, certamente esse PL seria abaixo disso aqui. Indicador preço ou valor patrimonial, um pouco abaixo das suas médias. Então, ao meu ver, a Sanepar também está muito interessante. Endividamento bastante confortável, indicadores de eficiência e de rentabilidade os melhores do setor, uma margem líquida de 21%. Poucas empresas da bolsa conseguem entregar uma margem líquida dessa. Quanto à parte de dividendos da Sanepar, basicamente em linha reta, de 2008 até 2019, caíram um pouco seus dividendos em 2020, mas se os resultados da Sanepar melhorarem um pouco mais, certamente a companhia aumentará esses dividendos. Então, tudo tranquilo aqui na Sanepar. Outras empresas que atualmente também estão cotadas abaixo do seu valor patrimonial e que pagam dividendos e têm determinada liquidez, ações da Neoenergia, que eu também pretendo analisar aqui no canal. Petrobras, passo bem distante. Do nada a companhia anunciou um alto dividendo, que historicamente nunca foi uma boa pagadora de dividendos, então outra empresa que eu passo distante. E a última companhia, Copasa, já falei bastante aqui da Copasa, também está cotada abaixo do seu valor patrimonial e tem um PL de 7,5 vezes. Cuidado com esse alto dividend yield da Copasa de 17,45%, porque a companhia pagou dividendos extraordinários que não condiz com os resultados que ela consegue gerar. Então, tenha muito cuidado com empresas que apresentam um dividend yield muito elevado, porque certamente é não recorrente. A Copasa tem condições de pagar um dividend yield satisfatório de 6 a 8% tranquilamente. E bem, pessoal, por esse vídeo era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.